Olá, pessoal. Iremos estudar as aplicações das equações diferenciais de primeira ordem. Iniciaremos com os problemas de crescimento e decrescimento. Seja NT a quantidade de substância ou população sujeita a um processo de crescimento ou de decrescimento. Se admitirmos que dN/dt, a taxa de variação da quantidade de substância, é proporcional à quantidade de substância presente, então temos dN/dt é igual a Kn, K vezes N, ou seja, dN/dt menos K vezes N igual a zero, certo? Onde esse K é a constante de proporcionalidade. Então, só que aí eu tenho uma taxa de variação da quantidade de substância. Só que nós temos que achar a quantidade de substância. Ou seja, a gente tem que sair da taxa dN/dt para obter a quantidade de substância, que é NT. N em função do tempo, ok? Então, para isso, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos ter que utilizar o fator integrante. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com equações diferenciais de primeira ordem. Aqui, ó, uma equação diferencial de primeira ordem, em que só a diferença dessa aula para a aula anterior é que eu estou trabalhando com n em lugar de y, certo? Nesse caso aqui, o fator integrante será o quê? É elevado à integral de quê? De px dx, né? Só que quem é meu px dx? Aí, nessa equação diferencial de primeira ordem, é menos k. Então, a integral de menos k dt, em função do tempo, vai ser o e elevado a menos kt. Então, esse é o meu fator integrante. Então, qual o próximo passo? É pegar esse meu fator integrante e multiplicar, não é? Na equação. Olha lá aí, multipliquei todos os termos por E elevado a menos kt. Então, caímos nessa aqui, resumido, né? dt é menos kt vezes n, que isso, expandindo, retornamos para esse aqui, né? Que é igual a zero vezes E elevado a menos kt. Então, só que eu quero, minha gente, o N, que é a quantidade da substância, né? A quantidade de substância ou população, sujeita ao processo de crescimento ou decrescimento. Então, nesse caso, só que eu tenho uma variação aqui. Então, para a gente obter o N, nós temos que fazer o quê? Integra deste lado e deste outro lado. Quando eu integro ambos os lados, eu obtenho E elevado a menos kt vezes N igual a quem? A constante, C, não é? Então, N, em função do tempo, vai ser igual a quem? C dividido por quem? Por E elevado a menos kt. Que quando eu subo para o numerador, o E, então vou ter C vezes E elevado a kt. Pronto, então isso aqui é que a gente vai trabalhar o tempo todo com os problemas de crescimento e decrescimento. Entenderam? Então, a quantidade de substância ou população sujeita ao processo de crescimento ou decrescimento, no caso, N e T, é em função do tempo. Então, vamos para um exemplo. A população de bactérias em uma cultura cresce a uma taxa, observa aí, a uma taxa proporcional ao número de bactérias no instante T. Instante T tempo. Após 3 horas, observou-se a existência de 400 bactérias. Após 9 horas, 2.500 bactérias. Qual era o número inicial de bactérias? Então, ele quer o número de bactérias no tempo zero, não é isso? Então, vamos começar. Então, aqui, em vez de eu trabalhar com a letra N, eu estou trabalhando com P, para relacionar com o meu problema, que é população.
Então, P em função do tempo vai ser C, que é a constante, vezes E elevado a KT. Então, no tempo de 3 horas, eu tenho 400 bactérias. No tempo de 9 horas, eu tenho 2.500 bactérias. Então, substituindo aqui, vamos lá. P3, trabalhando primeiro com isso aqui. P3 vai ser igual a C vezes E elevado a K vezes T. Quem é o T? 3. Ok? Então, quem é P3? P3 é 400 bactérias. Então, eu coloquei 400. 400 é igual a C vezes E elevado a KT. Como eu quero saber quem é meu C. Então, C, coloquei em função do C, C vai ser 400 dividido por E elevado a KT, certo? Então, aí eu vou pegar, certo? A mesma equação e coloco aqui. Então, agora eu vou trabalhar com quanto? Com após 9 horas, com 9 horas. Então, P9 vai ser igual a C vezes E elevado a K vezes 9, né? Então, em 9 horas, o que ele está dizendo? Após 9 horas, eu tenho 2.500 bactérias. Então, 2.000, então, P9 é igual a quanto? 2.500. Então, 2.500 é igual a C vezes E elevado a 9K. Então, eu tenho aí minha segunda equação. Então, substituindo 1 em 2, ou seja, substituindo C aqui nessa minha outra equaçãozinha, eu vou obter o que, minha gente? O K, não é isso? Então, 2.500 é igual a 2.500 é igual a C vezes E elevado a 9K. Mas quem é C? É 400 dividido por 3K. Então, 2.500 é igual a 400 dividido por E elevado a 3K vezes E elevado a 9K. Então, 2.500 vai ser igual a 400 vezes E elevado a 6K, né? Porque quando eu passo o meu E elevado a 3K para o numerador, ele vem com o termo negativo, né? Então, fica E elevado a 3 menos E elevado a menos 3K. Então, no caso, ficou 6K. Então, observe aí, E elevado a 6K vai ser quem? 25 sobre 4. Só, minha gente, que eu quero saber quem é K. O que eu faço? 6K vai ser quem? LN, logaritmo natural de 25 sobre 4. Sobre 4, desculpe. Então, K vai ser quem? Vai ser igual a 0,3054. Pronto, já achei K. Agora eu tenho que achar quem? Meu C. Então, pego esse umzinho aqui, esse terminho aqui, ó, e substituo K e acho meu C. Então, 400 dividido por E elevado a 3 vezes o K, que é 0,3054, me deu C igual a 160. Então, já sei quem é K, já sei quem é C. Então, vem e substitua aqui, ó. Então, vamos lá. PT é igual a C vezes E elevado a KT. Então, PT vai ser igual a quem? O P, ou seja, a população em função do tempo vai ser igual a 160 vezes E elevado a quanto? 0,3054 vezes o tempo. Aí, a gente vai para a pergunta inicial. Então, já tenho isso aqui certinho, né? Já sei quem é C, já sei quem é K. Aí, eu venho para aqui. Qual era o número inicial de bactérias? Aí, vocês me respondem. Qual é? Então, inicial é o quê? Tempo zero, né? Então, nesse caso, vai ser 160 vezes E elevado a isso aqui, vezes
zero. Ou seja, é elevado a 0,3054 vezes zero. Que eu vou ter o quê? A população, o número inicial de bactérias vai ser quanto? 160, porque esse termo aí vai ser igual a 1. Então, 160 bactérias. Então, o problema está resolvido, certo? Então, vamos para a meia-vida. Olha, em física, outra aplicação, né? Em física, a meia-vida é uma medida da estabilidade de uma substância radioativa. A meia-vida é simplesmente o termo necessário para metade dos átomos em uma quantidade inicial, a zero, desintegrar-se ou transformar-se em átomos de um outro elemento. Então, nesse caso aí, nós também vamos utilizar o quê? Essa equaçãozinha aí. N em função do tempo vai ser igual a C vezes E elevado a KT. Certo? Só que nesse problema de meia-vida, a gente tem que prestar atenção no termo necessário para metade dos átomos em uma quantidade inicial de A, né? Da quantidade inicial, desculpa. Então, na meia-vida, a gente também utiliza a equação diferencial de primeira ordem. Problemas de variação de temperatura. Bom, a lei de variação de temperatura de Newton afirma que a taxa de variação de temperatura de um corpo é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o meio ambiente. Então, aí eu tenho a variação da temperatura em função do tempo é igual a K, certo? Vezes T menos Tm. Onde esse K é uma constante de proporcionalidade. T, maiúsculo em função do tempo, né? É a temperatura do objeto para T maior que zero. E esse Tm aí é a temperatura ambiente, isto é, a temperatura do meio em torno do objeto. Só que, se vocês observarem aqui a gente só vai ter o quê? A variação. Aqui a gente tem uma variação, né? Da temperatura em função do tempo. Só que quando a gente vai resolver problemas de variação de temperatura, eu quero saber a temperatura mesmo e não a variação. Então, nesse caso, como é que eu acho esse T? Né? Então, nesse caso, nós também vamos o quê? Ter que transformar a variação da temperatura em função do tempo, certo? Para obter o nosso T, certo? Então, para isso, a gente vai ter que integrar, certo? Então, o que é que eu faço? O T menos Tm, eu deixei tudo junto com o T maiúsculo, né? Igual, e esse dt, que eu em função do tempo, né? A variação em função do tempo, eu fiz K vezes dtzinho. Então, agora, o que é que eu faço? Eu integro de um lado e do outro. Então, nesse caso, eu fiz, como eu integrando de um lado e do outro, então eu vou ter ln do módulo de T menos Tm igual a K vezes Tzinho, né? Mais C1. Só, minha gente, que aí eu tenho logaritmo natural, não tenho o meu T sozinho. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico por exponencial, aplico o exponencial. Então, T menos Tm vai ser exponencial elevado a Kt mais C1. Certo? Então, T menos Tm vai ser igual a E elevado a Kt vezes E elevado a C1. Então, se eu disser que C é igual a E elevado a C1, então, voltando à função, eu sei que a temperatura em função do tempo vai ser Tm mais C vezes E elevado a Kt. Então, esse T em função do tempo é a temperatura do objeto, né? Isso aqui é a temperatura do objeto. E esse aqui é a temperatura ambiente, ou seja, é a temperatura do meio em torno do objeto. Então, nas questões vocês vão ter que diferenciar essa temperatura.
Pronto, minha gente, então ficamos por aqui com as aplicações das equações diferenciais de primeira ordem. Tchauzinho!